Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre o autoritarismo no Brasil. É a história do autoritarismo no Brasil, e a história do autoritarismo no Brasil se mistura muito com a história do próprio Brasil e de outras coisas, outros fenômenos políticos que aconteceram no Brasil, como conservadorismo, populismo, algumas ditaduras e golpes que a gente teve por aí, e para a gente conseguir identificar mais ou menos como que o autoritarismo se coloca nessa história, a gente vai fazer essa viagem ao longo do tempo, exatamente pelos próprios marcos históricos, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre como isso se consolida ou como isso se enraiza na própria cultura brasileira, no próprio povo. Então, primeiro vamos olhar para uma dimensão mais pelo poder formal em si, e depois por parte da sociedade civil. Bom, então, falar de como do autoritarismo no Brasil, a gente, já que é a história do autoritarismo no Brasil, eu acho a primeira pergunta que a gente tem que responder é quando que esse autoritarismo passa a existir, como que ele acontece, como que ele se desenvolve. E eu diria que não é nenhum absurdo dizer que o autoritarismo chega no Brasil junto ao colonialismo, né? Junto lá das grandes navegações, e quando os portugueses pisam no solo brasileiro, o autoritarismo, de certo modo, ele já está também pisando na nossa terra e se desenvolvendo e estabelecendo a forma como a gente se organiza, pensa e atua politicamente de uma forma geral. Então, por que que o autoritarismo chega no Brasil junto com a corte portuguesa, né, junto com a própria história do Brasil, ali onde ela começa, né? Não que a gente desconsidere o período anterior ao período em que os portugueses chegaram ao Brasil, né? O período anterior, o período com com os indígenas também faz parte da história do Brasil, mas a história política do Brasil de fato, e do Brasil como a gente conhece, começa nesse momento, e é nesse momento que começa o autoritarismo, né? Por quê? Bom, no momento que chega a corte portuguesa ao Brasil e eles têm esse objetivo de exploração e colonização, há necessidade de se construir uma identidade nacional. Tem um grande território para se administrar, já existia um povo naquele território e que foi colonizado e precisava ser colonizado do ponto de vista dos portugueses. Também há os escravos que chegam ao país trazidos pelos portugueses e os próprios portugueses e todos os outros povos que colonizaram o nosso país. Então, havia um território grande, uma quantidade de pessoas a serem administradas e controladas. Essa era a verdadeira visão, né, da corte portuguesa e da visão colonialista de um modo geral, especialmente a luso brasileira, a luso portuguesa, que foi a que aconteceu aqui no Brasil e em boa parte da América Latina. E então tinha necessidade de construir uma identidade nacional, né? Esse modelo importado de país, de nação, que não existia aqui antes, era um modelo europeu, e que foi trazido para cá. Então, para construir essa identidade nacional, conseguir administrar esse território, legitimar esse poder que foi trazido para cá, né, a monarquia, e construir ou forjar, talvez fosse um termo até melhor, essa pátria. Para isso, precisava se construir essa ideia mais nacional, que vai trazer o nacionalismo depois, é a ideia de pátria, de nação e uma unicidade, um controle. Não tinha como, do ponto de vista dos colonizadores e dos objetivos colonizadores, tu distribuir o poder. Então, esse poder ele tinha que estar unificado, centralizado, concentrado, para que se pudesse administrar esse governo e para que a monarquia pudesse ter o controle no país. E aí, por isso, o autoritarismo brasileiro, por isso e várias outras coisas que a gente vai ver ao longo da aula, ele tem algumas características principais, né? A centralização do poder é uma característica muito forte do autoritarismo de um modo geral e no brasileiro também. O nacionalismo, o militarismo associado ao positivismo, né, que é a lógica positivista, do ponto de vista mais filosófico e enquanto um pensamento moral de como as coisas devem ser, de que tem que se ter a ordem e depois o progresso. Então, a ordem vai ser sempre uma coisa muito importante na história do Brasil, muito buscada ou utilizada como argumento pelos políticos, inclusive nos períodos mais autoritários, mais repressores. Tem uma mistura, especialmente a gente vai ver ainda ali no período da Primeira República e do Estado Novo, uma mistura muito grande, que depois ela fica um pouco mais disfarçada, mas não que ela não exista até hoje, entre o público e o privado. O poder no Brasil vai estar sempre muito relacionado, muito colado na posse de bens, na posse de terras, no poder econômico, de certo modo.
Outro aspecto bem marcante do autoritarismo brasileiro, da cultura brasileira, da formação do Estado brasileiro, é uma opressão econômico-social, é um Estado que, como muitos outros, né, no mundo, mas aqui se fundou com base na escravidão, foi um dos últimos a abolir a escravidão, era um Estado altamente escravocrata, e que manteve esse modo de opressão e de desigualdade social muito forte em relação a um grupo racial, um grupo social e até mais para frente, né, quando isso se torna uma questão, as questões de gênero. Outra marca muito forte do autoritarismo brasileiro é a ideia de autoridade e hierarquia, e isso não é uma coisa inédita do Brasil, isso faz parte do autoritarismo, mas no Brasil ele vai estar muito linkado com o que eu falei logo ali atrás, sobre o militarismo, o positivismo. Então, essa ideia de autoridade, hierarquia, manutenção da ordem é como se fosse o cerne dos argumentos autoritários utilizados no Brasil ao longo da história. E aí a gente passa pelo mandonismo e o patrimonialismo. O patrimonialismo vai estar diretamente relacionado com o que eu falei ali atrás, sobre a relação do público e do privado, de muitas vezes o patrimônio, a posse de bens, de recursos, de terras, do capital, faz com que essas mesmas pessoas detenham de forma oficial mesmo o poder em muitos momentos da nossa história, né? Por exemplo, no momento lá das oligarquias, da política com café com leite, a gente vai passar por tudo isso ao longo da nossa aula de hoje. O mandorismo faz parte, é uma forma de exercer esse patrimonialismo, a gente vai chegar nele quando a gente for falar ali das oligarquias e da Primeira República. Bom, antes da gente olhar especificamente para o autoritarismo brasileiro, a gente já trouxe um pouco, mas vamos estabelecer o que é autoritarismo de uma maneira geral. Autoritarismo é uma forma de pensamento político e social que rejeita ou se opõe às liberdades individuais e à participação política. Isso se desdobra em muitos aspectos, pode ser dentro de movimentos sociais, do próprio pensamento da cultura da sociedade, ou de formas de governar, né, regimes políticos, sistemas políticos. Bom, então, do ponto de vista da liberdade, ela é vista como secundária. A liberdade não é valorizada no autoritarismo e, muitas vezes, como eu já falei, ela é negada. A prioridade no regime autoritário, numa lógica autoritária, é a manutenção da ordem. E é nesse ponto que o autoritarismo vai se relacionar muito com o conservadorismo, por exemplo. Pensando em termos de cultura, então o autoritarismo vai trazer no seu bojo, geralmente, aspectos conservadores, a ideia de hierarquia, valorização dessa hierarquia, e da tradição das coisas como sempre aconteceram, das instituições de um modo geral, especialmente as mais morais e aquelas que mantêm a ordem, ou seja, muitas vezes relacionada às instituições que provêm segurança pública, por exemplo, e também uma ideia de passividade e submissão como coisas importantes de se ter numa sociedade, né? Porque se a sociedade ela é passiva, ela é mais submissa, vai ser mais fácil estabelecer esse regime com maior controle, com maior centralização e manter essa ordem que é tão preciosa para os autoritários. Enquanto estrutura social e econômica ela se baseia geralmente em uma ideia de desigualdade, essa ideia de desigualdade não é necessariamente só econômica, porque como a gente viu, é a hierarquia valorizada, então as pessoas não são iguais, nem do ponto de vista do poder, nem do ponto de vista econômico e também nem do ponto de vista social. Existe uma estrutura hierarquizada onde as pessoas estão em posições diferentes e assim devem se manter. E por isso a passividade e a submissão é importante. Fora isso, tem uma moralidade da forma de se tratar e de resolver as questões políticas, sociais e até econômicas, uma ideia de controle. Então, essa estrutura social e econômica vai ser controlada durante vários períodos da nossa história. A gente vai ver, por exemplo, na Era Vargas, que foi um regime autoritário, que tinha muitos traços autoritários, tinha um controle muito grande sobre a economia, uma intervenção muito grande da economia. Então, os regimes autoritários eles vão se caracterizar um pouquinho não, um bocado, e no Brasil mais ainda, por esse aspecto do controle econômico e do intervencionismo, e também a opressão como um mecanismo de manter essa estrutura social e econômica controlada, regulada e na ordem que os autoritários acreditam que é importante manter. E aí isso tudo resulta num sistema de poder, que o autoritarismo ele é fundamentalmente um sistema de poder, onde a gente vai ter um líder absoluto, onde ele não é contestado, onde ele detém todo o poder, com uma concentração de poder muito grande em função disso, onde o federalismo não necessariamente é uma coisa tão bem vista, ou como a gente vai ver na história do Brasil, acontecem várias manobras, vários adendos de leis que vão tornando
mesmo quando há uma divisão mais, em uma lógica mais federalista ou regionalizada, mas que mantém um poder, um controle centralizado. Geralmente, o que acaba acontecendo também é que se diminui ou se estabelece uma estrutura de pouca ou de nenhuma regulação, porque esse líder, afinal de contas, ele é absoluto, esse grupo que está no poder é absoluto, então ele não é regulado muito por outras instituições, muito menos pela sociedade em si. E, nesse caso, o direito está a serviço do poder. O que isso significa, né? A gente viu na ditadura militar, muitas vezes, os atos institucionais acontecendo, e em outros momentos da história também, sendo criada uma legislação, uma regulamentação que está em prol da manutenção do poder, do controle e dessa concentração e dessa centralização do poder. Então, o direito, a legalidade está muito em função, inclusive, da construção de uma legitimidade desse poder concentrado e desse líder absoluto. Então, agora entrando de fato na história do Brasil, para entender de que modo que essas características que eu trouxe do que seria o autoritarismo brasileiro se encontram com a lógica e o conceito de autoritarismo em si que eu disse agora há pouco. Então, começando pelo Brasil Império, né? Eu falei que o autoritarismo chegou no Brasil quando o primeiro português colocou o pezinho nas terras brasileiras. E, bom, durante a monarquia, e aí eu coloquei ali o título de monarquia ou morte, porque, de fato, ou se defendia a monarquia ou estava submisso em apoio àquele regime, ou, de fato, muitas vezes as pessoas acabavam reprimidas e morrendo. Então, ou se aceitava aquela estrutura de poder concentrada que vai envolver escravidão, vai envolver o poder moderador, vai envolver uma não contestação daquela estrutura do reinado, da monarquia. Então, aqui eu destaquei alguns aspectos principais que aconteceram, né? Eu acho que uma das principais ferramentas do período monárquico para se manter esse poder, esse controle e esse autoritarismo é o poder moderador, que foi estabelecido na Constituição de 1824. E nele o poder executivo tinha também capacidade de interferir no poder legislativo e no poder judiciário. Todos eles estavam concentrados nas mãos do imperador. Por isso se convencionou chamar o poder moderador de quarto poder, porque seria um poder acima de todos, mas ele estava fundamentalmente nas mãos do executivo. Então, na verdade, era o poder executivo controlando os demais. E aí aqui, então, a gente vai voltar para olhar como isso realmente se coloca, por exemplo, na ideia de que o direito está a serviço do poder. Se criou, dentro da Constituição, um poder, que era o poder moderador, que servia para controlar, para ter essa centralidade mesmo, essa concentração do poder nas mãos do imperador. Durante o período da monarquia, ocorreram movimentos separatistas pelo país, né? Apesar de todo esse controle, de todo esse esforço para construir uma identidade nacional, muito relacionada com a monarquia, a unicidade, em determinado momento, e isso é uma característica que é bom destacar desde já, porque a gente vai entrar nela várias vezes. O Brasil, a história brasileira, ela está sempre marcada por um conflito muito grande entre a possibilidade de crise ou instabilidades associada a uma tentativa de controle e de manutenção dessa ordem, ou seja, o autoritarismo sempre ali presente em todos os momentos, agindo mediante essa possibilidade de instabilidade e crise que está sempre acontecendo, e muitas vezes essas crises foram antecipadas ou executadas de fato pelos próprios movimentos ou pelos próprios pensadores, grupos autoritários, para que se fizesse uma manobra para manter o poder ali. Então, o que acontece nesse momento que acontecem revoltas separatistas pelo país? Ali está escrito errado, vou corrigir no material que eu vou mandar para você, seria uso da força para conter os rebeldes. Então, é mandado polícia, é mandado exército para conter esses separatistas no Brasil. E os líderes dos movimentos, muitos líderes de movimentos foram condenados à morte ou à prisão, que é para, além de testar, né, e silenciar aquele líder, é para servir de exemplo e para manter a hierarquia, para manter esse autoritarismo. E aí o outro viés do período monárquico que estabelece o autoritarismo, especialmente naquele viés socioeconômico que a gente tinha falado, é o regime de escravidão, o Estado baseado na escravidão. É um regime estabelecido com base no modelo escravocrata mesmo, primeira estrutura econômica e de poder do nosso país, e por muito tempo se mantém sendo uma estrutura escravocrata.
o Brasil é um dos últimos países a abolir a escravidão, e mesmo depois de ter sido abolida, há uma manutenção dos mecanismos de desigualdade social, inclusive até hoje a gente sabe que tem uma segregação racial, econômica, social e política muito grande ainda no nosso país. Então, esses mecanismos sobrevivem, eles são mantidos ao longo da nossa história. Bom, passando para a República Velha, então, né, a República Velha nada mais é do que um movimento que foi militarizado, que acabou com a monarquia e estabeleceu uma república no país. Então, mais uma vez, o militarismo, o positivismo estava presente, é uma mudança. É, se tem a ideia de que, bom, se tornou uma república, então um país, uma república federativa, então o poder foi descentralizado, né, ele foi federalizado, então há um relaxamento nessa estrutura autoritária. Isso não é totalmente falso, mas, conforme eu coloquei ali, a República Velha pode ser definida como um momento de corrupção e aparência. Inclusive, essa questão da corrupção e aparência, ela é outra característica que continua existindo ao longo da nossa história, até os períodos mais atuais, e especialmente essa questão da aparência está muito ligada ao autoritarismo brasileiro, porque muitas vezes os regimes autoritários buscaram manter uma fachada mais de um regime mais democrático, ou de um regime que não fosse ditatorial ou autoritário, mantendo uma fachada de maior liberdade ou de democracia mesmo, quando na verdade não era isso que estava acontecendo. E isso aconteceu na República Velha já. Então, esses contrapontos são, bom, houve a federalização, como eu comentei, foi estabelecida a lógica de presidencialismo com um mandato de 4 anos, foi estabelecido um sistema eleitoral no país e foi estabelecida a ideia de Estado laico, né, separando a religião da política. Então, se tem uma ideia assim, não, agora acabou o autoritarismo e vai ser um Estado mais livre. Não é bem assim. Porque nesse período foi justamente o período em que o mandonismo, o clientelismo e o coronelismo definiram a política do país. O que é cada uma dessas coisas? Elas todas estão num bojo que eu diria que é o bojo do patrimonialismo. Era quem detinha patrimônio, principalmente quem detinha terras, porque o Brasil tinha uma economia muito agrária nesse período ainda. Então, os donos de terras, quem possuía terras, tinha um poder muito grande. E essas terras eram justamente a forma de manter e controlar o poder, né, a partir da posse desses recursos da terra, dos meios de produção. Então, o mandonismo é nada mais, nada menos do que essa ideia de tu ter um indivíduo ou um grupo localizado de poder que controla o poder naquela região, naquele espaço. O clientelismo, nesse período, está diretamente relacionado com a ideia do voto de cabresto, da compra de votos que acontecia. Então, quem tinha recursos para comprar esses votos, para oferecer favores, para oferecer pedaços de terra, produção, recursos, definia o voto das pessoas através, né, dessa troca de favores ou da compra de voto de cabresto. E o coronelismo é uma forma de mandonismo muito típica do Brasil, onde tinham os coronéis, que era quem exercia essa rede de poder através do mandonismo e do clientelismo. E foi um período, né, marcado, a política brasileira, ela acontecia por meio das oligarquias, né, eram as oligarquias que controlavam a política. Oligarquias são grupos políticos, grupos de indivíduos que podem ser regionais ou, no caso do Brasil, regionais, mas também pode ser um grupo restrito a um outro tipo de organização que não só regional, que controla o poder. E esse grupo, como eu já falei, está relacionado à posse, ao patrimonialismo, ao clientelismo e tudo mais. Então, no Brasil, as oligarquias eram definidas pela política dos governadores e pelo voto de cabresto. A política dos governadores significava, eu não sei se vocês estão lembrados, então vamos dar uma contextualizada. O governo federal, né, o presidente, permitia e dava um certo nível de autonomia e de poder, delegava para os governadores, desde que esses governadores garantissem a eleição de deputados que apoiassem o governo federal, para que o governo federal conseguisse manter o quê? O controle, a centralização de poder, conseguisse ter aprovado todas as medidas que queria. Então, de certa forma, a gente tem uma estrutura que parece democrática, que parece republicana, mas que continua acontecendo por meio dos mesmos grupos no poder, continua acontecendo a despeito de uma possível representação social, de uma participação da sociedade em si na política. E ainda aconteceu nesse período também a política do café com leite, onde os dois maiores produtores
econômicos do país, que era Minas Gerais e São Paulo, Minas Gerais com leite, São Paulo com café, eles tinham maior recursos econômicos por causa dessa produção, tinha uma população maior, eles acabaram estabelecendo um acordo com as outras regiões de que os presidentes revezariam e seriam ou mineiros ou paulistas. Então, essas duas políticas se relacionavam. Então, era o grupo oligarca mineiro ou paulista que ia para o poder executivo e o poder dos governadores, né, a política executiva do ponto de vista das províncias, eram determinadas pelo voto de cabresto e pelo apoio, a eleição de deputados que apoiassem o poder executivo nacional. Indo para a era Vargas, aí nesse momento o autoritarismo se encontra com o populismo é outra marca da política e da cultura brasileira, que também vai se perpetuar, já tinha um pouco antes, mas principalmente da era Vargas em diante, e a era Vargas, o autoritarismo da era Vargas, ela passa principalmente pelo trabalhismo associado ao autoritarismo, então como que havia uma maior aproximação das massas, uma ampliação dos direitos sociais, mas ao mesmo tempo a manutenção do autoritarismo. Bom, as pessoas passaram a ter mais direitos sociais ou econômicos, mas elas não passaram a ter mais direitos civis por conta disso. O trabalhador passa a ser cidadão, mas é um cidadão do ponto de vista de ter direitos sociais, e não necessariamente de poder atuar politicamente, ser representado, contestar o governo. E também é um momento em que o personalismo, que é outra marca da política brasileira, se coloca de maneira muito explícita e muito forte. Por mais que a gente tivesse isso na monarquia, através de Dom Pedro I, Dom Pedro II, mesmo alguns políticos ali da República Velha, o Vargas a ser talvez a primeira personalidade autoritária, populista, política do país, né? Aquela coisa de ter o quadro na parede, na casa das pessoas e tudo mais. O período da Era Vargas, então, como que o autoritarismo dele atuou de fato, sem ser nos aspectos que eu já tinha falado antes, de forma mais ampla sobre os direitos civis? A ideia do governo Vargas é promover um desenvolvimentismo e nacionalismo, no qual a, a, a posse de terras não é mais a grande chave para possuir poder, porque o Vargas ele vai incentivar essa burguesia industrial, vai promover uma industrialização no país, pela uma ideia de modernização, mas essa modernização, como eu disse, ela envolve industrialização, mas ela envolve muito intervencionismo estatal, conforme eu ressaltei antes, como uma característica do autoritarismo de uma forma geral e do autoritarismo brasileiro, e do nacionalismo, de tornar o Brasil um país grande, um país forte, que se voltasse para atender as demandas do seu povo, da sua nação, e sempre vindo pelas mãos do governo federal, do Getúlio Vargas e do intervencionismo estatal. Esse intervencionismo vem fundamentalmente por meio de uma construção de uma infraestrutura para a industrialização do país. Foi nesse momento que foi criada a Petrobras e a Eletrobras, e ele acontecia por meio de uma burocracia civil-militar. Essa ideia de fortalecimento do Estado Nacional, que traz a concentração do poder, mais uma vez aquilo que eu salientei anteriormente, a ideia do controle da crise e da manutenção da ordem. Então, esse seria o grande papel dessa burocracia civil-militar que estava no poder. Esse retrospecto meio contraditório entre legalidade e legitimidade, até que ponto as leis que estavam sendo feitas ou as que já existiam estavam realmente sendo respeitadas e as que já existiam não estavam sendo criadas para dar uma legitimidade ao poder concentrado e autoritário. E tem um momento, né, que talvez seja um momento chave do autoritarismo no governo Vargas, que foi o momento em que o Vargas estabeleceu o estado de sítio no país. Foi um momento em que houve um aumento da tensão entre a Aliança Integralista Brasileira, que era um grupo mais à extrema-direita, conservador, autoritário, e a Aliança Nacional Libertadora, que seria uma aliança de esquerda, comunista, comandada pelo Prestes, que não era necessariamente não autoritária, mas que tinha esse viés que é tão importante, tão recorrente na nossa política de combate ao comunismo, né? E aí houve uma tentativa de um movimento comunista no Brasil, de uma intervenção, que seria a intentona comunista, e aí o Vargas estabelece o estado de sítio para poder, e aí adquirir uma legalidade para dominar completamente a política e a lei do país e concentrar todo esse poder em suas mãos. Talvez o momento mais emblemático do autoritarismo brasileiro, consegue ser mais emblemático ainda do que a Era Vargas, talvez quem estivesse vivendo lá a Era Vargas ou logo depois não imaginou que isso ainda pudesse acontecer, mas aconteceu. E talvez fosse preciso uma aula inteira
para falar de autoritarismo no regime militar brasileiro, mas como a gente não tem, o nosso tempo é escasso, a gente vai passar mais brevemente pelas principais características desse momento autoritário no país. Como eu falei, como eu escrevi no nosso material da aula, é a ditadura disfarçada de regime, né? Então, mais uma vez, a gente tem essa ideia da aparência de disfarçar, então, não, continua existindo um Congresso, continua existindo, né? Aos poucos isso foi sendo extinto, mas a ideia era se manter uma estrutura de poder que parecia republicana, mas que era fundamentalmente militar e ditatorial. Ela também é nacionalista, desenvolvimentista e anticomunista, então ela segue na mesma esteira dos períodos autoritários anteriores, especialmente ali o da era Vargas. A ideia de fachada de regime legal é porque tem essa manutenção da estrutura, tem uma manutenção, tem um argumento de que não seria uma intervenção ou um regime ditatorial de fato que duraria. Quando aconteceu o golpe em 31 de março de 64, a ideia de que seria uma manutenção provisória da ordem mediante, né, a iminência de um possível avanço comunista, de uma crise, de uma instabilidade, e também a manutenção de eleições indiretas. Então, esse conjunto de coisas, de justificativas, de estrutura, tentava trazer um autoritarismo disfarçado. Mas a verdade é que, durante esse período, o poder no Brasil e a estrutura política, social e econômica do Brasil envolveu violência e se estabeleceu uma ditadura, né? Havia perseguição, tortura, exílio, presos políticos e repressão total dos direitos de expressão e de liberdade individuais, que é uma característica do autoritarismo clássico. Como que o regime militar fez isso? Bom, fundamentalmente é através de uma estrutura burocrática ilegal militar, semelhante lá à do Getúlio, só que muito mais extensa e muito mais forte. Então, ela ficava dentro do bojo da Lei de Segurança Nacional, é uma ideia que veio importada dos Estados Unidos, porque não dá para esquecer que esse período militar aconteceu em meio a um período de Guerra Fria, de disputas entre capitalismo e comunismo, e ela se estabeleceu especialmente através dos atos institucionais, sendo o AI-5 o mais repressor de todos. O AI-5 aconteceu num momento em que, apesar de toda a repressão, de todo o medo, de toda a violência, a população estava começando a se organizar para contestar esse regime militar e para cessar isso de uma vez, para manter a ordem, o controle e todas as outras coisas que vêm no bojo do autoritarismo. O regime militar estabelece o AI-5, e ali está finalmente cessada todas as formas de organização política, de liberdade de expressão e de direitos civis. Quais mecanismos a ditadura utilizava para fazer se cumprir essas leis, os atos institucionais e a Lei de Segurança Nacional? Era principalmente através da abertura de inquéritos policiais militares contra pessoas que contestavam o regime e que geralmente eram condenadas e presas, quando não coisa pior. A partir do Serviço Nacional de Informações, que é um organismo clássico de ditaduras e de regimes autoritários, que é a ideia de controlar a informação e de ter uma contra-informação, e do Departamento de Ordem e Política Social, que era o DOPS, que se encarregava de fazer o uso de todas as informações e também oferecer material para o sistema de controle de informação existir, e aí executar essas ações autoritárias, né, de censura, de perseguição, de controle, de apontar quem deveriam ser os presos políticos e tudo mais. Então, com Bolsonaro, a gente tem um período democrático, né? A gente sabe que houve uma transição, a gente viveu um período democrático no país. Foi uma transição que se manteve os grupos, né, que estavam anteriormente no poder, o primeiro grupo, né, eleito no poder no Brasil democrático eram remanescentes lá da Arena, mas a gente vive um período democrático e de bastante avanços democráticos. Com a eleição do Bolsonaro em 2018, com o bolsonarismo, a partir de 2019, o regime autoritário, militar, volta ao poder. Os militares voltam à estrutura de poder, a gente volta a ter secretários, ministros, militares, muitos. Volta a ter um combate a essa possível ameaça comunista, então isso volta a ser um argumento para se concentrar o poder, para se oprimir, para estabelecer censura. Há uma defesa do regime militar explícita, né? Ali a gente tem o Bolsonaro orgulhoso de um dos presidentes ditadores. Tem ataques à mídia, à liberdade de expressão, são inúmeras as situações em que o presidente Bolsonaro atacou a mídia e tentou censurar, e tentou, talvez não por meios tão explícitos quanto a ditadura militar, mas financiar, dar mais estrutura e mais condições para que a mídia, que falava a favor do governo,
ganhasse mais espaço para tentar calar ou reprimir a mídia que fazia uma análise mais crítica. A mobilização do nacionalismo muito forte, o pessoal de verde e amarelo nas ruas, pedindo inclusive volta do regime militar, ataques à democracia constantes, ataques às instituições democráticas, aos partidos, ao Congresso, ao STF, muito forte, né, o sistema judiciário brasileiro como um todo, uma ameaça de golpe, sempre que existia a possibilidade, especialmente quando se aproximou das eleições, o Bolsonaro acabou perdendo no ano passado, então tinha sempre iminente a ameaça de haver um golpe no país, a redução dos mecanismos de controle, tanto dos mecanismos de controle à corrupção, quanto de controle de poder de fato, controle de devastação ambiental, por exemplo. Então, tem uma redução desses mecanismos mais republicanos e democráticos de poder, perseguição aos inimigos políticos, a ideia de, né, vamos atirar em todo mundo que é contra o governo, e perseguição aos adversários, tanto aos inimigos, que seriam a ideia de inimigo interno, ou seja, o povo que se coloca contra o governo é um inimigo interno, um clássico pensamento do autoritarismo e do nacionalismo, quanto aos adversários políticos em si. Então, o autoritarismo ele é um elemento da cultura brasileira, para além de só ser um elemento da política brasileira, é um elemento da cultura brasileira. Eu trouxe aqui uma citação da Lilia Schwartz, que fez um livro maravilhoso sobre o autoritarismo no Brasil, relativamente recente, onde ela fala que o autoritarismo no Brasil tem aflorado no tempo presente, mas que ele se encontra emaranhado na história, e na história toda do Brasil, e na história especialmente de pouco mais de 5 séculos. E aí eu trouxe, só para título de trazer mais para a parte do social, do civil, bom, a gente olhou muito de que forma a política se estabeleceu nas esferas de poder, e agora eu trouxe alguns dados só para a gente olhar como isso aparece na população brasileira. Esses dados são do World Value Survey, que é a pesquisa mundial de valores. Ela é sediada na URGS pelo professor Henrique de Castro, e aqui eu trouxe alguns dados. Eles fazem pesquisa no mundo todo, e no Brasil acontece, geralmente a cada 5 anos, se tem uma série de perguntas lá. Então, aqui, a pergunta que foi feita é se a pessoa gostaria se as pessoas gostariam, né, que uma mudança para o futuro que acontecesse seria se ter mais respeito pela autoridade. E a gente vê aqui que a população brasileira dá muita importância, aqui são as proporções de quem acha que seria uma boa coisa ter mais respeito pela autoridade. Apesar de o Brasil ser um país que já tem bastante isso, como a gente viu, foi estabelecido e reforçado ao longo da história. Em geral, mais de 70% da população, em torno de 80%, acha que se deveria ter mais respeito por autoridades. Aqui é sobre se as pessoas acham que seria ok, em uma democracia, o exército tomar o poder no caso de um governo ser incompetente. Essa é a proporção de respostas, é uma escala que se coloca de 1, onde 1 isso não é uma característica da democracia, e 10 seria que essa é uma característica essencial da democracia, o exército tomar o poder se o governo for incompetente. E aqui está a proporção de respostas de pessoas que acham de 6 para mais, ou seja, as pessoas que estão mais próximas até totalmente próximas da categoria, ou acham que realmente essa é uma categoria essencial da democracia, uma característica essencial da democracia. Então, a gente vê que quase 40% da população brasileira, ao longo do tempo, acredita que o exército tomar o poder quando o governo for incompetente é uma característica que pode ser incorporada, sim, e faz parte da democracia. Aqui eu trouxe alguns gráficos sobre confiança, e aí o primeiro que eu vou trazer é sobre confiança nas eleições. Essa é a proporção de pessoas que não confia muito ou não confia nada. E a gente vai ver que em torno de 70% da população brasileira não confia no principal mecanismo de representação democrático do país e do mundo, que são as eleições. Aqui é uma pergunta sobre quão frequentemente as pessoas acham que acontece, uma pergunta de percepção das pessoas sobre violência política, né? Sobre quão frequente as pessoas pensam que os votantes, né, que os eleitores são tratados com violência na hora de votar. E aí a gente tem uma análise longitudinal, tem da onda de 2010, 2014, de 2017, 2022, e a gente vê que quase 30% dos brasileiros acredita que é frequente, muito frequente ou frequente, a ocorrência de violência contra os eleitores nas eleições do país. Aqui a quantidade de pessoas que acharia muito bom ou bom ter um líder forte, e essa pergunta no questionário do World Value Survey, como ela é perguntada para as pessoas, é muito explícita no sentido de que acha que deveria ter um líder forte que governa a despeito do parlamento, do Congresso e de outras instituições democráticas. Aqui é a quantidade de pessoas que considera isso muito bom ou bom,
E aí a gente vai ver que, ao longo, desde 1994 até a última onda, que aconteceu entre 2017 e 2022, mais de 50% da população brasileira acha bom ou muito bom ter um líder forte que governa a despeito de outras instituições democráticas. Aqui é uma pergunta mais sobre autocracia, mas é uma pergunta que tem relação com o autoritarismo, porque se pergunta para as pessoas o que elas pensam de ter especialistas tomando as decisões políticas de fato no lugar dos governantes, das pessoas eleitas. Então, as pessoas estão opinando sobre delegar a decisão a uma pessoa que possui um título de especialista e não a uma pessoa que foi eleita, que represente o povo de fato. E a gente vai ver que uma quantidade muito grande, né, quase em torno de 80% da população, ao longo do tempo, desde 94, acha bom ou muito bom que um especialista tome as decisões e não alguém eleito pelas pessoas, né, um representante político. Aqui algumas perguntas sobre atitude, sobre ações autoritárias do governo. Aqui a gente está perguntando se o governo teria o direito de coletar informações de todo mundo que viva no país, sem o conhecimento dessas pessoas. É uma medida extremamente autoritária, e aqui nós temos a porcentagem de respostas das pessoas que acham que definitivamente o Estado deveria ter esse direito, ou que provavelmente deveria ter esse direito. E a gente vai ver que em torno de 20%, ou seja, um quinto da população acredita que o governo, sim, deveria ter controle e coletar as informações, e vamos voltar lá para o DOPS, né, para a Agência de Segurança e Controle da Informação, as agências que existiam lá na ditadura, de que as pessoas, sim, o governo deveria ter controle e coletar as informações das pessoas sem nem elas saberem, quanto menos concordarem. Aqui é o mesmo tipo de pergunta, é uma pergunta mais moderna, porque está perguntando em relação aos e-mails e à internet, se o governo deveria ter controle, monitorar a atuação das pessoas na internet. Aqui, mais uma vez, em torno de quase 20, quase 24, quase 25% da população acredita que o governo, sim, deveria monitorar essas informações. Aqui está se perguntando o que as pessoas acham de ter um regime militar no país. Né? A gente viveu um período de ditaduras, ali em 94 a gente tinha saído relativamente recentemente desse período, com a Constituição de 88, e que envolveu mortes, envolveu perseguição política, envolveu tortura de pessoas, mas ao mesmo tempo envolveu uma propaganda muito forte e, como eu tenho defendido aqui na aula, uma estrutura cultural autoritária no país desde o momento em que o português botou o pezinho aqui. Então, aqui é a proporção de respostas das pessoas que acham isso bom ou muito bom. E a gente vai ver que em torno de mais de 30%, mais de um terço da população acha que seria bom ou muito bom ter um regime militar no país. Aqui, então, a confiança nas instituições democráticas, além das eleições, para a gente comparar depois com as instituições de segurança pública. A confiança nos partidos políticos, ela está decaindo ao longo do tempo. Se a gente vê ali o índice de muita confiança, ele é minúsculo, né? Ele vai ser menos de 5, vai ser em torno ou menos de 5%. E somando quem tem alguma confiança ou muita confiança, ainda assim, na maior parte do tempo a gente não bate nem os 20%. No governo, essa confiança é um pouco maior, mas fica abaixo dos 50% ao longo de toda a medição. Já a confiança na polícia é o contrário. Ela vai ser em torno de, inclusive, mais de 50% ali entre 2017 e 2022. Foi justamente a onda que aconteceu durante a eleição do Bolsonaro, um pouquinho antes da eleição do Bolsonaro, na verdade. E vai ficar acima, vai ficar em torno de 40% ao longo do tempo, a confiança, muita confiança ou alguma confiança na polícia. Já quando a gente olha para a confiança nas Forças Armadas, ela é altíssima, ela nunca baixa de 50%, e ela bate quase um teto de 70% ou mais ao longo do tempo. Então, as pessoas, mesmo com todos os golpes militares ou militarizados que aconteceram, mesmo depois da ditadura militar, os brasileiros continuam confiando muito nos militares do país. Eu espero que tenha sido um panorama resumido, mas suficiente para a gente entender de que modo o autoritarismo vai aparecendo ao longo da história do país e de que forma ele existe engendrado na nossa cultura e na nossa sociedade, de um modo geral. Foi um prazer passar mais essa aula com você, falar desse assunto que é tão importante, tão atual, e como a gente vê tão fundamental dentro da história política e da cultura política do nosso país. E é importante entender ele até para saber lidar com ele, né, gente? Então é isso, obrigada. Tá aí meu e-mail. Se vocês quiserem conversar sobre isso comigo, sobre outros assuntos, eu estou super disponível para tirar dúvidas e refletir junto com vocês.